bem, a gente vai ter um papo com duas mulheres maravilhosas, Vicky Napolitano e Luciana Carvas. A gente vai falar sobre um assunto muito delicado, mas de uma forma muito consciente e leve, que é sobre segurança psicológica. Então elas vão trazer conceitos, visões diferentes, vai entender e vai trazer muito pra gente sobre quais são os principais pontos que a gente precisa olhar na gente, na nossa organização, com os nossos colegas, e o que precisa ser trabalhado a respeito desse tema. O que significa isso de fato na prática, na realidade? Para você criar realmente esse conceito da confiança, precisa haver o sentimento, né, de que aquilo é genuíno, né? E dentro de uma empresa, a liderança, né, a gente estava trazendo aqui a questão da liderança, ela é fundamental para trabalhar esses aspectos. Entendo. Porque a liderança, ela dá o tom. Uhum. Agora, eu concordo com a Vicky quando ela diz que é uma responsabilidade de todos, né? Uhum. Porque também você tem que ter ali a conexão do time interagindo e confiando no líder, né? E o líder delegando e dando espaço para as pessoas falarem o que pensam, né? Dando o exemplo. A geração Z é a geração menos conectada, né? Trazendo a vida pessoal para o ambiente de trabalho. Tem um estudo que fala que a geração Z prefere falar com o pet ou com a planta da vida pessoal do que com a liderança. E tá tudo bem, mas é uma mudança de dinâmica. Só que aí tem pessoas que têm uma necessidade, talvez, de conexão mais profunda e vão acreditar que talvez elas não estejam desempenhando um bom trabalho porque aquela pessoa não conta da vida dela pra ela. Então o papo tá muito bom, vem, que o papo vai ser muito legal, essa troca. Muito bem, essas meninas estavam brilhando no palco agora há pouco. Cultura de confiança e segurança psicológica. Elas, junto à Claudina, agora pode falar com a Claudina. Claudina, Tá um valendo? beijo, tem que estar Tô valendo. presente. Elas são maravilhosas, Vicky Napolitano, Luciana Carlos. Maravilhosas. Elas fizeram um painel agora, foi a segunda rodada de painéis, junto com a Claudina Osório, falando sobre segurança psicológica, sobre cultura organizacional. Essas mulheres têm histórias maravilhosas, elas têm conhecimento muito interessante, cada uma com o seu ponto de partida, igual a gente estava falando em conversas anteriores aqui. Vocês têm pontos de partida diferentes, ângulos de visão diferentes, vivências diferentes a respeito do que significa isso. Então, por isso eu deixo um beijo pra Claudina aqui também, porque Beijo, Claudina, maravilhosa. a tríade. Não, você não tem ideia. Você não tem noção, como a gente diz lá em BH. Não tem noção, não. Mas diga pra gente, meninas, como foi e como é pra vocês pensar quando vocês falam segurança psicológica, cultura organizacional, pra trazer pra uma galera de RH aqui também, que tá querendo beber da fonte de vocês, querendo saber, conhecer, a partir do olhar de vocês, um pouco do que vocês têm pra falar sobre isso. Como é que foi a experiência? Estão gostando também? Quero saber. Conta A aí. gente começa com uma audiodescrição ou não? Pode começar com uma audiodescrição. Bom, gente, eu sou a Vicky Napolitano, meu sobrenome é só ela dela. Eu sou uma mulher branca, transgênero. Eu tenho pequenos 1,83 m de altura. Tenho cabelos longos, escuros, castanhos escuros, com algumas mechas que eram azuis, só que já estão verdes. Ninguém sabe mais que cor que é essa. Tô vestindo um blazer vermelho, um conjunto branco e preto xadrez e um tênis vermelho. E eu gesticulo muito com as mãos. E por se tratar de uma cadeira que gira, eu vou girar bastante, né? Ao decorrer dessa conversa. E é um prazer estar aqui. Aí eu queria só dar meus 2 centavos sobre a discussão. Foi muito rico estar num ambiente, né, com tantas pessoas tomadoras de decisões e compartilhar o que eu acredito ser boas práticas, né? De um ponto de vista de como que a gente desafia o status quo. Porque a gente tem muito para fazer e o futuro já está aqui, né? Então, como que a gente corre atrás desse tempo que talvez a gente não conseguiu alcançar tantas conquistas quando a gente fala de um ambiente de trabalho que promove equidade, que é inclusivo para todas as pessoas. Eu falo muito desse lugar, né? Até pela minha carreira em recursos humanos, ela começar, né, antes dos recursos humanos, por ser uma pessoa trans que ocupa espaços e tem que letrar outras, né? Ensinar outras pessoas ao meu redor, de como elas podem promover ambientes inclusivos, já começa aí, né? E aí, quando eu entro no RH, é colocar em prática o que eu já estava, né, levando de bagagem de interações interpessoais. Então, foi uma experiência sensacional. A Lu maravilhosa, a Claudina maravilhosa e a Pri, então, gente, já queria isso toda semana, já ficaria feliz de ter uma dose dessa. Verdade. Com essas Que bom. perfeitas.
E pra você, Lu, como foi? Faça sua audiodescrição pra gente também, por favor. Bom, então, eu sou a Luciana, sou a mulher branca, hétero, mãe do Matheus, do Lucas, casada com o Carlos, tenho 1,70 m, estou vestida com a calça branca, com um blazer azul marinho, cabelos longos, castanhos. E o que a gente falou bastante lá hoje no palco foi que nós sentimos segurança psicológica durante o painel. Foi incrível. Que legal. A gente se deu muito bem e esse se dar bem, né, você gera relacionamento. Na hora que você gera relacionamento, você cria confiança. E quando você cria confiança, você traz a segurança psicológica. A gente tem a oportunidade de falar sobre isso, vivenciando, na prática, estando no palco exposto, né, diante de tanta gente ali apresentando. Foi muito bacana, a gente não se conhecia antes, tivemos poucas oportunidades Mas parece que a de gente interação. conhece há anos, né? Mas justamente por ser um tema, acredito eu, né, que nos move, um tema que realmente levamos muito a sério e trabalhamos com ele com muita seriedade, eu acredito que isso trouxe essa conexão pra gente. Legal. Então foi uma experiência muito boa, muito Que bacana legal. mesmo. Vou te contextualizar do que a Lu tava falando de... A gente sentiu na pele lá o que aconteceu. O que aconteceu? Elas prepararam telas, slides maravilhosos. Aí é papo de bastidor, assim. Talvez quem tava lá nem percebeu direito, ou percebeu, mas deu tudo certo. Uhum. O slide da Lu não subiu pra tela. Na hora. Trabalho de escola, aquele negócio. Cara, cadê o meu? Deu pau no disquete. Exatamente. Na hora. Exatamente. Na hora o Matrix entrou e não subiu a tela dela. E as duas meninas estavam lá com ela e ela com as meninas. E ela conseguiu levar no todo o gogó. conteúdo dela da mesma A forma maneira. como elas olhavam para mim, a forma como elas me deram força, dando tempo de eu buscar ali, porque eu peguei o celular, busquei o arquivo, uma colinha, né? Sim. Mas elas me deram uma segurança que eu não perdi o equilíbrio, vamos dizer assim, né? Exato. E isso é ímpar. Isso Com não é simples. Sim. Isso não é simples, porque você está num momento ali de exposição, né? E pode acontecer. Sim. E você pode, naquele momento ali, se sentir inseguro, não ter essa rede ali para te apoiar. Sentir julgada, né? Se sentir julgada, né? E pelo contrário. Então, obrigada por você trazer aí o exemplo. Foi E ela exatamente entregou isso. tudo. Quem esteve lá sabe, né? E que por mais que tenha tido esse imprevisto, ela conseguiu entregar o conteúdo, colocar o case de sucesso que ela vem fazendo na São Martinho, que foi relevante, muito relevante para a discussão como um todo, porque a gente conseguiu tocar num olhar macro para a segurança psicológica. Depois eu trouxe um olhar com a relação com o trabalho ao decorrer dos anos. E aí ela finaliza, então, com o case. Então, foi a cereja do bolo. E, assim, é interessante a gente ter construído isso para esse painel em pouco tempo, né? Que é uma conexão recente. Exatamente. Foi uma complementaridade que a gente conseguiu, né? Como que se junta? A BRH falou, cara, vocês vão participar, tipo, dessa pauta e vocês se encontram, tipo assim, marcam um telefone, vão marcar uma reunião, ajusta, é isso. Exatamente. A gente teve uma reunião só juntas, antes do painel. Às vezes as agendas não casam, né? A Pri, o nosso ponto de contato. Eu fui o ponto de contato delas. Entendi. Então, Você tava no comitê, envolvida. exato, no comitê de curadoria de palestrantes, a gente se divide para cuidar das pessoas que Pra vão garantir palestrar. que o conteúdo também, né? Para garantir que eles vão se conhecer, que o conteúdo, qual é o conteúdo que é Vai em ter sinergia com cada pessoa e fazer com que eles se encontrem para afinar aquilo ali, para chegar hoje, as pessoas não se conhecerem no dia de fazer o painel. Aham. Então, no painel delas, eu fui a pessoa responsável em ser Conexão. o ponto de conexão entre elas. E elas esse é um conversaram fator de assim. sucesso fundamental, porque a curadoria do evento, né, tem os temas, então esse de segurança psicológica, né, cultura de confiança, entender o que eu, a Vicky e a Clau tínhamos, né, como contribuir, e aí a gente vai tentando coordenar para o conteúdo ser entregue de forma
complementar, né? Como a gente estava falando. Eu achei bárbaro, realmente. Sim, eu vi, o pessoal tava interagindo, eu consegui, entre um intervalo e outro aqui das nossas conversas, eu consegui ir lá escutar um pouquinho do que estava acontecendo e a galera batendo palma, a galera agitando. A Vicky, ela trouxe muitos dados, né? Eu acho que isso foi muito importante, você ter trazido aqueles exemplos, né, de dados, de estatísticas de mercado. Acho que isso fez o público se conectar com o assunto de uma forma bem... você materializou, né? Tangibilizou. Quando eu olho para a segurança psicológica, esses assuntos mais abstratos, isso também envolve de uma forma ou outra, porque está diretamente conectado com diversidade, equidade e inclusão. Já vem muito a ideia mental de que é uma coisa de abraçar a árvore, né? Que não está ligada a fatos e que é uma questão mais do convívio abstrato entre as pessoas e que não traz resultados, né? E Exato. eu acho que eu venho desse lugar muito de, não, gente, tá com base em dados, a gente consegue acompanhar de forma histórica, né? Como alguns comportamentos impactam os resultados das empresas e os comportamentos estão 100% ligados com as pessoas, né? Afinal, as empresas são movidas por pessoas e as pessoas que movem as empresas, né? Então, acho que eu gostei de trazer esse ângulo porque, como eu falei antes, tudo se complementou, né? A gente falou muito sobre fit cultural também. Conta sobre isso, assim. Porque quando você está numa empresa, é muito importante, na minha experiência, aí 30 anos já de RH, as pessoas sentirem que elas pertencem. E esse pertencimento, ele não brota simplesmente. Isso acontece desde o momento em que você se conecta com uma vaga que você ouviu falar, com um amigo seu que de networking você sabe que trabalha naquela empresa, né? Você começa a gerar um conceito a respeito daquela empresa, daquele ambiente. Uma empresa como a que eu trabalho, né, onde a gente leva o cuidado com as pessoas muito a sério, os processos seletivos, por exemplo, são longos. São como se fossem namoros. Para que dê tempo do candidato entender como é aquela empresa. Sim. Por vezes, o perfil técnico de partida, pelo currículo, você já vê que a pessoa tem. Sim. Que a pessoa tem condição. Sim. Mas será que ela conseguiria performar de forma excelente naquele ambiente? Vamos dar a ela a oportunidade de entender como é a cultura da empresa, né? Por vezes, algumas empresas, elas são mais tecnológicas, mais inovadoras, são empresas mais ágeis, outras um pouco mais conservadoras, burocráticas, cada uma no seu cada qual, né? Sim. E você tem que entender como candidato, inclusive, o que faz sentido para você. Sim. Então, o fit cultural, ele começa por aí. É você, enquanto candidato, você já perceber se aquele é o lugar certo para você. E a gente, como empresa, vai também conhecendo a pessoa e entendendo dentro daquilo que a gente tem se vai fazer sentido para ela. Porque a nossa visão é de que o relacionamento, ele se constrói ao longo de um tempo. A gente prefere pessoas que queiram, né, ficar na empresa por um tempo. Né? O nosso turnover não é alto. Por exemplo, as pessoas fazem carreira, a gente trabalha muito com desenvolvimento, né? Mapeamento de potencial. Sempre que tem uma vaga importante, a gente primeiro dá a oportunidade para as pessoas internas. E você só vai fazer essa máquina girar se a pessoa estiver interessada em permanecer na empresa, se ela vê valor nisso, né? Ela tem que se sentir pertencente, igual você falou, né? Ela tem que se sentir parte ali. A questão da relação, da confiança, né? E da segurança psicológica. Foi bastante sobre isso que a gente falou lá no painel hoje. Legal. Né? Foi importantíssimo a gente trazer esse olhar de que para a gente construir esse ambiente, existem algumas habilidades que são essenciais para que se promova, né? Por exemplo, consciência social, ela pode ser uma habilidade, uma competência que pode ser, sim, avaliada num processo seletivo e que deve ser também avaliada numa avaliação de performance quando a pessoa já está dentro da empresa. Então, eu também trouxe essa ótica do que você está avaliando no processo seletivo é também o que você recompensa dentro da empresa numa avaliação de performance. Isso se conversa, porque às vezes a gente cria uma desconexão do que você avalia numa pessoa que vai entrar na empresa e como que ela vai ser recompensada, né? Isso são características
da cultura daquela organização. E a gente tem ainda, alguns estudos que eu trouxe hoje mais cedo, uma incongruência, né, nessa percepção do que são os valores nas paredes e o que as pessoas realmente vivem no dia a dia. E é um desafio de todas as empresas, né, fazer com que aquele famoso walk the talk, né, fazer o que você fala. E a gente precisa criar, enquanto pessoas tomadoras de decisões, esses mecanismos para garantir que a gente esteja avaliando características e habilidades que vão fazer sentido para o que a gente quer. E o que a gente viu é que a segurança psicológica, ela é alta performance. Sim. Né? A segurança psicológica não é abraçar árvore. Às vezes pode ser que seja abraçar árvore, se for, né, movimentar o ponteiro, né? Também, e que ninguém me julgue isso, por né? abraçar uma árvore. A segurança psicológica está em abraçar a árvore e ninguém tira a onda com o cara. Se abraçarmos a árvore, será por isso. Mas... Sim. E aí a segurança psicológica, nesse conceito que a gente fala muito, que é cunhado pela doutora Amy Edmondson, ela tem duas vertentes, né? Duas forças que guiam, que é a motivação e a segurança psicológica. Se você tem apenas segurança psicológica, você acaba ficando numa zona de conforto. Se você tem apenas a motivação, é uma produtividade não sustentável, porque você vai acabar não conseguindo manter aquele ritmo e adoecendo, muito possivelmente. Então, o que a gente quer alcançar é que as pessoas colaboradoras, né, a gente falou disso também mais cedo, de que elas tenham esse interesse, essa motivação, mas também consigam contar com um ambiente de segurança psicológica, porque é um fenômeno coletivo, né? Não é uma pessoa que é responsável, é o coletivo. É o coletivo. A liderança, lógico, tem um papel um pouco maior, né, de influenciar esse ambiente, criar os mecanismos, os rituais daquele time para garantir que tem a segurança psicológica, mas é um papel compartilhado ali das pessoas e foi muito legal a gente olhar para isso. Vicky, deixa eu perguntar para você, para a gente contextualizar talvez o entendimento de segurança psicológica. Eu fico pensando, o cara vai, por exemplo, fazer um show de um stand-up. É algo extremamente arriscado porque ele tem um público que ele pode aceitar ou não, rir ou não, ou reagir. Ele tem um público que reage. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Que o cara pode ser vaiado, porque ele pode caminhar para uma piada que ele vai tirar vaia, ou ninguém vai rir. Ninguém vai rir, não vai entender. Desse ponto de vista, eu enxergo que existe segurança, segurança psicológica numa fronteira em que ele está, numa fronteira de alto risco. Em que ninguém vai tacar uma garrafa de vidro nele, mas alguém pode vaiar. Então, a vaia, ela é negativa, mas ela é também uma resposta de construção, porque aquela piada pode não ser boa. Veja, como é que a gente traz isso para dentro da empresa, pensando que alguns aspectos negativos, eles podem acontecer e a segurança psicológica está em deixar que aconteça porque é necessário, mas que não ultrapasse o momento em que você fira a honra de alguém ou que você machuque alguém, né? Mantenha o respeito. Manter o respeito, né? Então, como que vocês constroem isso? Porque eu acho que os dois cases trabalham, de certa forma, para conseguir delimitar esse tempo, né? Eu gosto muito de usar o framework de, como chama, empatia assertiva da Kim Scott, que é o Radical Candor em inglês, que é sobre você se importar pessoalmente para então desafiar diretamente. Então o feedback ele deve vir desse lugar de se importar com a pessoa, senão você acaba caindo em outros quadrantes que vão acabar prejudicando a sua relação com aquela pessoa. Mas é legal a gente trazer a definição que a gente usa com mais frequência no ambiente corporativo da segurança psicológica, né? Que é a ausência desse medo interpessoal para você conseguir contribuir numa configuração de time. Então, você não ter necessariamente esse medo de julgamento ou de retaliação por trazer as suas ideias ou fazer perguntas que a gente categoriza como aquelas, muitas vezes, inconscientemente, como perguntas bestas. Né, que as pessoas podem ter receio de fazer em algum ritual de equipe. Então, não é a imunidade da consequência. Então, o que você trouxe da vaia não é não ser vaiado, mas você fazer o que você acha que é certo, sem isso te prender, para que você não possa contribuir. Porque quando a gente fala do valor do talento na empresa, na corporação, é dar tudo de si. Né, conseguir contribuir com todos os conhecimentos técnicos e subjetivos que aquela pessoa tem, para que as engrenagens rodem. Né? Então, eu gosto muito de fazer essa conexão com a empatia assertiva, porque ela vem desse lugar de não criar ambientes de atritos que não são produtivos. Então, você precisa garantir que a relação, como a Luciana trouxe, ela é uma relação de respeito, que você está fazendo algo para elevar o trabalho da pessoa ao seu lado.
muito mais do que expor alguém, né? Então, De forma genuína. Porque, como você estava falando, né? Para você criar realmente esse conceito da confiança, precisa haver o sentimento, né, de que aquilo é genuíno, né? E dentro de uma empresa, a liderança, né, a gente estava trazendo aqui a questão da liderança, ela é fundamental para trabalhar esses aspectos. Entendo. Legal. Porque a liderança, ela dá o tom. Agora, eu concordo com a Vicky quando ela diz que é uma responsabilidade de todos, né? Porque também você tem que ter ali a conexão do time interagindo e confiando no líder, né? E o líder delegando e dando espaço para as pessoas falarem o que pensam, né? Dando exemplo, né? Nesse exemplo que você traz aí de um receio, às vezes, de uma resposta do que pode vir, né? Eventualmente, o medo é maior ou menor a depender da confiança que ele tem, de já ter trabalhado com aquele contexto, com aquele conteúdo, né? Dele já ter mais experiência, né? Tudo isso vai dando a robustez também para você cada vez tendo mais segurança. E as configurações, elas sempre vão mudar. Quando a gente olha para aquele modelo de Tuckman, né, que tem o storming, forming, para os times serem produtivos, se você tem uma configuração com segurança psicológica, se muda uma pessoa do time, talvez aquilo se perca. Então a gente precisa garantir que as pessoas colaboradoras e lideranças tenham ferramentas para trabalharem constantemente e continuamente na manutenção da segurança psicológica. Porque não é algo que você faz uma vez, eu fiz aqui, a barraca está montada. E é para sempre, não é eterno, né? É para sempre. Tem que fazer uma gestão constante, gestão até do conhecimento, como você falou. Pessoas que saem da empresa, turnover natural, muda de área, né? É importantíssimo olhar para isso, senão a gente acaba exigindo, né, que a gente tenha segurança psicológica sem fazer o trabalho. O trabalho é de todas as pessoas mesmo. E no fundo, né, a gente está falando de empresas, está falando, né, de um comediante, mas são pessoas. Sim. Né? Sim. Por isso que eu tirei um exemplo de fora do corporativo, porque em Ajuda todo a momento ilustrar, a né? gente quer esse tipo de sensação, né? Por isso que a empresa ela faz o movimento de demissão e ela faz de uma única vez. Você não vai ver a empresa falar assim, vamos programar a demissão agora, daqui mês que vem vai sair mais um lote, mais mês que vem. Que segurança é essa? Cara, nos próximos 2 meses, meu amigo, você pode ter certeza que a empresa não vai produzir, porque ninguém tem segurança em dizer, eu fico? Eu não fico? Eles me querem? Eles não me querem? Isso vai ser a minha vez. Amanhã sou eu. Isso amanhã é insegurança sou eu. psicológica. Aí você não produz por causa disso. Tem uma relação também de produtividade, né? Tem. Com certeza. Eu acho que a gente tem que criar esses ambientes que vão fomentar essa abertura, né? Porque eu acho que quando você tem a relação com alguém, ou, por exemplo, você está falando com algumas pessoas do seu time, e você não dá as informações, porque tudo também é sobre comunicação, né? Tudo e é facilmente a gente sobre consegue acoplar outras ferramentas, como comunicação não violenta. Sim. E outras transparência, para que seja possível essa manutenção mais fluida da segurança psicológica nas relações das pessoas. Mas se chegar em alguém e falar, eu preciso falar com você, amanhã é urgente. Pô, não faz Ou isso. chega na Não faça isso com sexta-feira. pessoas Porra, ansiosas. amanhã não. Sexta-feira, 5h30 Pô, da não faz tarde. isso. Sexta-feira, Segunda-feira a gente conversa. Olha, eu já fiz Poxa. isso com uma pessoa do meu time, que eu marquei uma reunião na segunda-feira, o primeiro horário, sem avisar. E a pessoa entrou um pouco antes e viu a reunião lá, ela falou, pronto, vou ser desligada. Meu Deus. E aí, Ainda bem que ela viu um pouco antes, não foi no final de semana, porque se ela visse na sexta-noite, pô. Já ia pensar o Caramba. final de semana inteiro. Então eu fiquei muito reflexiva sobre aquilo, porque é um papel nosso, a gente tem muita responsabilidade enquanto liderança de trabalhar na nossa comunicação. Precisamos melhorar muito, acho que em muito do que a gente faz, de como a gente define expectativa, o que é exigido, o que não é. Porque o que eu falei também mais cedo no painel é toda essa questão de as lideranças estarem preparadas, de criar um ambiente que seja tão seguro psicologicamente, que as pessoas elas vão ter essa abertura para questionar o feedback da por que a minha performance ela foi abaixo do esperado. E se a gente não estamos munidos de fatos para conseguir ter um argumento produtivo, a gente está falhando de alguma forma, né, enquanto liderança. Sim. E não é Falou fácil. Uma receitinha de bolo. Ó, estabelecer expectativa. Fundamental para uma relação de confiança e um ambiente seguro, né? Transparência, escutativa. Receitinha de bolo. Mira Sim. bem aqui nesse microfone que essa barulheira toda. Volta, fala a receitinha de novo aí. Receitinha Bem de aqui, ó, bolo. vai lá. Receitinha de bolo, tô pegando aqui o gancho do que a Vicky falou, né? Transparência,
estabelecimento claro de expectativas, Sim. você saber o que eu espero de você. Sim. Né? Você saber o que você pode entregar para mim. E isso pode ser uma coisa construída, né? Ao longo de um tempo. Não quer dizer que você precisa já começar a performar daquele jeito de uma hora para outra. Aí vem feedback, né? Vem um ambiente onde o desenvolvimento tem espaço para acontecer. Né? Sim. Cuidado com as pessoas. Cara, você sabe que vocês estão me fazendo pensar na minha mãe. Eu sempre gosto de... Vocês estão vendo que eu sou um cara... Eu entrei meio pela porta dos fundos em RH, então eu não tenho uma cabeça estruturada em processo de RH. Né? Mas minha mãe, desde pequena, ela falava assim pra mim. Veja só, a cultura de confiança e segurança psicológica, né? Ela falava, todo palavrão que você aprender, você vem e me conta. Porque geralmente é um jeito errado de alguém dizer alguma coisa. Olha só. Pô, olha isso. Juro. Que legal. Então, eu trazia as coisas mais absurdas. Meu pai sempre foi um cara fechado. Não foi o cara pra conversar de sexualidade, por exemplo. Minha mãe era. Então, quando eu via com os assuntos, mãe, fulano falou tal coisa. Falava de boca cheia. E você quer falar porque você ouviu, né? Meu pai falou, cacilda, né? Minha mãe assumiu o controle. E ela me dava segurança. Porque ela falou, cara, filho, minha mãe é enfermeira também. Filho, tecnicamente é isso aqui. O cara falou pra você, ele tá mentindo, porque não sei o que. Né? Cara, eu me sentia muita vontade de, abrir meu coração pra minha mãe, porque eu sabia que ela não ia me xingar, ela não ia me te julgar, tipo, né? Julgar, te categorizar. Ela me repreender, porque eu vi muito reprimir, amigo. porque não fala isso aí, não faz punição, assim. Né? A pessoa não sabe nem o que ela fez, às vezes, ou por que ela tá sendo punida. Às vezes, porque eu lembro bem, tinha amigo, soltava sei lá, um palavrão, falava alguma coisa na mesa, não fala mais isso em casa. Porra, você fechou uma porta, bicho. Fechou uma porta gigante, por quê? Porque eu não tenho mais segurança pra dizer o que é que eu não posso mais dizer agora. Cara, o que é que eu não posso mais dizer agora? Perde uma oportunidade incrível, né? Exato, porque a pessoa que me orienta já não é mais uma pessoa que talvez... E agora? Tipo, cara, fechou 2 portas num tema que a gente tá falando. Então, eu trago isso pra dentro da empresa. É a mesma coisa. Você tem o teu gestor do lado que você pode falar, cara, não gostei da avaliação que você fez. Que legal, você viu pé no peito assim mesmo. Porque se veio pé no peito, a gente tem a chance de falar. Agora, se ele não conta isso, o cara fica muito mal, ele não produz, ele não te fala, não joga, não rola. Fica um ponto de interrogação, às vezes, na cabeça da pessoa. Eu acho que quando vocês falam de segurança psicológica, vem pra mim muito essa coisa de a gente não ter medo do líder. A gente não ser um líder temido, sabe? Porque às vezes a pessoa não quer o líder perto, não. Ela quer ele longe, também. Tá tudo bem. Só que se ela não quer a pessoa perto porque ela treme quando o líder tá perto, porque ela não consegue falar, se perguntar quanto é 2 mais 2, a pessoa não consegue responder, é um grande sinal de falha de comunicação e que a segurança psicológica não tá acontecendo ali. Tá acontecendo. Quando a gente tem um líder e um liderado que conseguem conversar sobre, olha, o que tá dando certo, o que não tá dando certo pra você, pra mim. Eu entendi certo o que você me pediu. A minha expectativa é essa. Você entendeu? Eu tô aqui pra te ajudar. Gente, mas isso é dificílimo em todas as relações humanas, em todos os níveis, difícil. né? Fora do trabalho, dentro de trabalho. É ter consciência demais mas de todo que mundo tem, né, o espaço pra se expor, né? Sem mas acho que vem muito desse lugar assim, as coisas podem dar errado e tá tudo bem, eu sou seu líder e tá tudo bem. E eu acho que também a segurança psicológica tem tudo a ver com limites. Você colocar limites. Porque se a gente coloca a segurança psicológica como algo que você sempre vai se aprofundar ou acessar aquela pessoa no mais pessoal, aquilo talvez não seja o interesse da próxima pessoa. Então, se a gente olha para a geração Z, é a geração menos conectada, né? Trazendo a vida pessoal para o ambiente de trabalho. Tem um estudo que fala que a geração Z prefere falar com o pet ou com a planta da vida pessoal do que com a liderança. E tá tudo bem, mas é uma mudança de dinâmica. Só que aí tem pessoas que têm uma necessidade, talvez, de conexão mais profunda e vão acreditar que talvez elas não estejam desempenhando um bom trabalho porque aquela pessoa não conta da vida dela pra ela. Essa confusão, né? Porque, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não necessariamente. Mas há muitos anos, eles se falava, né, que a liderança humana é você saber quando que a filha da pessoa que reporta pra você tem aniversário. Verdade, ou quando Vicky, e se falava assim. que era
foi assim. era o grande indicador de uma boa liderança, você saber da vida pessoal. Gente, isso não é indicador de boa liderança, tá? Saber da vida pessoal, saber quando o sobrinho vai ter uma festa. Pode acontecer, mas não teve um falecimento. necessariamente um indicador. Exato. Pode ser uma consequência de uma relação positiva. De uma relação positiva. Ou pode ser a consequência de uma relação sem limites. Então, os limites, eles são importantíssimos. Eu gosto muito desses frameworks, por exemplo, da Brené Brown, de vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade não é a falta de limite, é você saber colocar os limites de uma forma que você vai ter relações saudáveis. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, é o equilíbrio, onde né? vai também por uma questão de te deixar mais confortável ou não, né? Eu acho que o limite tem esse lugar aí, que é o lugar de posicionar até onde você quer que a coisa vá. E tudo bem. Exato. Em qualquer relação tem, e eu acredito nisso, assim, tipo, a construção de uma relação envolve mais de um. E esse mais de um nós vamos nos entender. Estamos construindo uma relação aqui agora. Até que ponto a gente está disposto a certas coisas? Cara, estamos dispostos a falar de muitos temas, mas se eu te perguntar, como é a tua vida conjugal? Você vai falar assim, porra, quem é você, mano? Qual é que é? Tipo, não chegou o momento. Calma aí, pô, a gente se conheceu faz 40 minutos, não é hora de falar desse tipo... É a mesma construção, até que a gente chegue a um ponto de entender que nós não vamos entrar em determinados temas porque faz parte da relação, como a política. Por que as pessoas deixam de falar de política em família? Cara, porque a gente já entendeu que cada um vai para um lado, vai dar briga. Então para de falar disso. Do ponto de vista de segurança, você tem até certo ponto, entende? Porque você sabe que existe um problema, e aquele problema, quando ele é tocado, ele talvez não é bem resolvido. Então... não sei se foi o melhor exemplo que eu quis usar. É um pouco mais complexo, né? É porque a gente sabe que ali ele foi colocado embaixo do tapete. Sim. Porque de ambos os lados não existe maturidade para fazer um negócio daquele. Mas nem todos os problemas precisam ser resolvidos, né? Eu acho que essa é uma questão de priorizar, né? O que faz sentido? Qual é o propósito dessa relação? Exato. Né? A propósito da relação profissional, a propósito de uma relação pessoal, né? Eu acho que existe quando eu trabalho com microagressões, né, conscientização de microagressões em empresas, a microagressão ela é conhecida por não ter a intenção de prejudicar. Então lesão? Microagressão. Agressão. Isso, que são falas, podem ser ações, estímulos visuais ou não, que mandam um sinal de que aquele grupo não pertence àquele lugar. Então, um exemplo, quando chegam pra mim e falam, nossa, você é tão bonita, nem parece trans. A ideia da pessoa é me elogiar. Só que a mensagem que ela passa é que eu só serei esteticamente agradável se eu me parecer com algo que eu não sou, né? Que é uma mulher cisgênero. Então são essas microagressões. Pessoas negras sendo perseguidas em mercados por seguranças, pessoas, né, que estudos da McKinsey mostram, pessoas latinas serem confundidas com pessoas mais júniores do que as posições delas. Então esses são exemplos de microagressões. Quando a gente fala disso, a gente ainda tem uma reação quando a gente comete um erro, quando a gente ultrapassa um limite, que é de fazer um furacão no copo d'água. Quando, na verdade, deveria ser um foi mal, valeu, vamos mudar de assunto. Se alguém fala pra mim algo que eu considero como uma microagressão e eu falo, não gostei disso, eu não estou querendo cortar necessariamente, às vezes pode ser, a relação. E é só falar um foi mal e a vida que segue. A gente tem uma mania de fazer com que as coisas fiquem maiores. E aí, quando isso acontece, por exemplo, às vezes eu escuto, mas eu tenho... amigos que são. Uma prima uma que é prima LGBT. Eu não tô sendo transfóbica, eu não tô sendo LGBTQIA+fóbico. Mas não é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir garantir que os limites sejam respeitados. Então, se alguém... Aí o exemplo que eu sempre uso, que é do pisar no pé. Se alguém pisa no seu pé, você não fala o seu pé estava milimetricamente para a esquerda e fez com que eu pisasse levemente no seu dedinho esquerdo. Você fala, foi mal e segue a vida. Então, acho que a gente também tem que normalizar essa relação e não reagir, né? Como que fala isso? Agir mais. Não over... reagir demais. Reagir demais. Né? Exagerar. Exagerar na reação. Indo quando pro você extremo. ultrapassa o limite. Então, quando uma pessoa do seu time fala, olha, eu não tô afim de falar disso. Você não fala, nossa, essa pessoa não confia em mim. Ela não gosta Ela não de mim. quer me contar algo. E a gente tem que respeitar os tempos das pessoas. E cada vez mais agora, e a Luciana também trouxe. Tô chamando de Luciana, nunca chamei de Luciana, né, Lu? Acho que não, que mas absurdo. tudo bem, É. pode chamar. Tá falando com a Lu, que é essa questão das diferentes gerações convivendo juntas, né? Porque existe uma expectativa dessa projeção do que é aceitável, né? A minha relação com o meu chefe, ela é saudável? Quais são os meus parâmetros para fazer essa avaliação interna, né?
Então Cada é vez mais a importante. gente está tendo que ter muito diálogo, escuta ativa. A gente nunca teve que conversar tanto nas empresas. Lá na São Legal. Martinho, onde eu trabalho, a gente tem 5 gerações convivendo de forma concomitante. Que legal. O meu programa Trainee é inteiro de geração Z. Enquanto as chefias são X, né, Y. E aí você Caramba. tem as diferenças, né, de abordagens, de E logo vem a expectativa. alfa, né? Já Nossa, tá aí a na alfa Daqui porta. a pouco tá aí, né? Meu filho é Com alfa. jovem aprendiz, né? Jovens aprendizes, Uau. exatamente. Então você tem que ter muito respeito pelas diferenças. No fundo, eu acho que é um pouco essa lógica do que a gente está falando, de seres humanos. O que o ser humano quer e precisa para se sentir seguro? Né? Legal. Respeito, escutativa, espaço, sem julgamento. Né? É um pouco essa lógica da empatia, Sim. da gente buscar essa convivência É dentro, tão complexo dentro da assim, não, né, empresa. gente? É pensar nessas coisas e, É. e entender que pode ser mais simples do que às vezes a gente entende que pode. A gente vai E abrindo a gente caixinhas, coloca né? barreira. Muita gente coloca barreira. Ah, mas na minha época, porque eu não aprendi assim, é porque eu não sou assim, é porque Isso é a uma minha verdade, geração, isso é que ela porque tá falando, né? isso. A gente colocando as barreiras da caixinha que a gente se Exato. coloca e que não quer abrir mão, né? Aí esbarra em uma série de mais coisas. se colocar no lugar do outro. É a E de abrir a mente e né? falar assim, gente, não é assim como eu aprendi sempre. É diferente. E tá tudo bem, eu acho que tá tudo bem errar, né? Eu acho que quanto mais a gente caminha pra essa vulnerabilidade, mais aceita na sociedade como um todo, melhor a gente vai conseguir falar sobre isso. Porque não precisa ser complexo. A gente usou vários termos nesse podcast, nessa conversa até agora. Mas o segredo é ter uma relação onde você vai se sentir confortável e falar: Lu, eu não gostei do que você fez, tá tudo bem? E isso não prejudicar a relação. Sim. Ou você chegar e falar: Lu, acho que se você faria um trabalho melhor se tivesse feito isso. Lu, me dá um feedback. E você conseguir interagir com pessoas ao seu redor sem ter esse receio, gente. Inibe muito, né, do que a gente pode alcançar de potencial, esse receio de julgamento. Então, acho que no final do dia, não é sobre necessariamente decorar todas as palavras que a gente trouxe aqui bonitas, estudos, que foram babadeiros, sim, inclusive. Mas é a gente entender que a relação, ela pode ser simples e que a gente não precisa abrir tantas caixinhas, a gente só precisa aprender alguns básicos melhor. Voltemos ao básico. Muito Voltemos bem, ao temos. Se deixasse, a gente ficava aqui para toda a noite. Verdade, é um prazer, viu? Porém, temos Muito que, legal. Obrigada. temos que encerrar essa conversa de agora, pensa? Ah, eu já ia Muito ficar, eu achei que ia ter obrigada. eu achei que ia ter comida também. Então, E café e cappuccino. Café, cappuccino. Café, cappuccino Gente, e brincadeira é que comida. eu Passou uns tenho 4 dias sem dormir. Não tenha dúvida. meninas, obrigada Obrigada por ter a vocês pela aceitado. oportunidade. Muito obrigada. Obrigada pela Mais troca. uma vez, Vi. Ah, Maravilhosas maravilhosa. juntas. Agora eu pude presenciar as duas falando por mais tempo e tal. Fico muito feliz por isso. Ah, Obrigada obrigado. pela confiança também. Obrigada tá pelo bom? convite. E, gente, era brincadeira da comida, tá? Não tô falando mal, porque eu comi hoje o dia inteiro. Eu não paro de comer. Eu não parei um segundo de comer. Que O bom. pessoal já fez o pedido do mega lanchão ali no iFood. Ai, meu Deus. Olha lá, Olha vegaria, só. né? Não rejeitarei, Já não se faz parte da minha interessou. índole. Obrigada, Obrigado, hein? meninas. Obrigada. Obrigada. Beijo. Ó, e se você curtiu o episódio, senta o dedo no like, compartilha, manda pra um monte de gente que você imagina. Cara, esse assunto tem que ser compartilhado. É só apertar no compartilhar aí e vai longe. Valeu, até o próximo. Tchau. Até Até. a próxima. Tchau.